Bom dia. Mateus 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Ontem nós concluímos Mateus 16. Versículo 1 diz assim: Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e de repente surgiram à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Jesus subiu um monte, uma montanha bem alta, e levou com ele somente 3. Foi Pedro, Tiago e João. O João, irmão do Tiago. Subiu esses 3 ao monte, e lá então, nesse alto monte, Jesus transfigurou. Transfiguração. Jesus mudou-se, transformou-se. A sua face ficou brilhante ali, fala como o sol, as vestes tornaram-se brancas como a luz. Jesus, então, mostrou para eles o seu corpo glorificado, aquele corpo que ele teria após passar pela morte. O corpo que ele tem hoje, o corpo glorificado. O corpo que nós teremos, aqueles que forem salvos também terão um corpo glorificado. Então Jesus mudou, resplandeceu com aquele corpo maravilhoso ali. Aquele corpo ficou com ele para sempre até hoje, O corpo glorificado. Ele mostrou aos discípulos. Entendemos isso, que Jesus, assim como ele teve o corpo glorificado, todos nós, todos que formos salvos, teremos o corpo glorificado. Nós seremos semelhante a anjos. Não seremos anjos. Seremos semelhantes, iguais. Então nós teremos esse corpo glorificado também. Então Jesus, mostrando ali o corpo na glória, aparece ao seu lado ali quem? Elias e Moisés. Elias representando os profetas, Os profetas da Bíblia, representando Jeremias, representando Ezequiel, Isaías, Abacuque, Amós, todos os profetas. Elias, na Bíblia, ele é o representante dos profetas. Então tá ali diante de Jesus, agora representando todos aqueles profetas. Moisés representando a lei, aquela lei que vigorou até a vinda de Jesus. Até a vinda de Jesus se pautava tudo pela lei e pelos profetas. Os profetas no plural, Existia todo o conhecimento de Deus, as determinações de Deus, os mandamentos de Deus, a obediência de Deus, eram todos obedecidos através dos ensinamentos que tinham sido passados pela lei, a lei que Deus usou Moisés para entregar, e pelos profetas, os quais o Senhor falou com eles inúmeras vezes, de inúmeras maneiras. A lei e os profetas, elas duraram, como nós já lemos, e vamos ler novamente outros evangelhos, a lei e os profetas duraram até a vinda de Jesus. Desde então, as pessoas têm que se esforçar, fazer força, lutar, ser violento contra você, contra nós mesmos, para entrar no reino de Deus. Então agora apareceram ali os dois. Jesus já no corpo glorificado, mostrando o futuro, mostrando
como será, e agora também já mostrando quem foi, que foi Moisés e que foi Elias. Versículo 4. Expressando-se Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Aí, quando Pedro viu aquilo, ele disse: Ô Senhor, falando com Jesus, né? É bom nós estarmos aqui. Foi bom nós estarmos aqui, porque nós temos condição agora, se eu quiser, vamos fazer 3 tendas, um para o Senhor, um para o Elias e outro para Moisés. Agora entenda uma coisa. Moisés tinha morrido há mais de 4.000 anos atrás. Elias também tinha morrido há muitos anos. E naquela época não tinha foto. Naquela época não tinha máquina fotográfica. Não tinha os telefones que nós temos hoje para estar tirando foto. Então, Pedro não conheceu nenhum dos dois e nem sabia. Nós estamos falando de diferença de milhares de anos. Então Pedro não sabia como era Moisés, não sabia como era Elias. Mas Deus, novamente, nós temos, igual nós vimos, Pedro sendo usado anteriormente por Deus, né? Através do Espírito, quando ele falou, né? Quando falou com Jesus, falou: não, você é o Cristo, né? Filho de Deus, nós vimos isso. Mas depois também nós vimos ele sendo usado pelo diabo. Ele cedeu suas emoções, os desejos da carne, falou com Jesus. Foi quando Jesus falou: não, para trás de mim, Satanás. Agora ele novamente sendo usado por Deus. Quando é que ele foi usado por Deus? Quando Deus revelou para ele que aqueles dois ali, um era Elias e o outro era Moisés. Se não fosse a revelação do Senhor, ele não teria condições de saber quem era. Ele ficou sabendo ali na hora. E a hora que ele disse, né? Se é bom estarmos aqui, se desejar, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Pedro ainda estava falando ali com Jesus sobre fazer as cabanas para eles, quando veio uma nuvem, né, resplandecente, envolveu eles ali, e uma voz, a voz do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai: olha, este é o meu filho, a ele atendei, a ele ouvi. Este é o meu filho amado. É ele que vocês devem ouvir. O que quer dizer isto? Deus está dizendo: escuta, você agora não tem que ouvir mais os profetas, não. Tem que ouvir Jesus. Você não tem que ouvir Moisés com a lei dele, não. Vocês têm que ouvir Jesus. Por isso eu não consigo bem entender como pregadores, as pessoas ainda fazem questão, ainda hoje, de fundamentar ensinos, pregações na lei, lá, alguma coisa baseada no Pentateuco, como, sei lá, em Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, sei lá. Ou nos profetas. É Isaías, é Jeremias, é Ezequiel, é Amós, é Abacu. Ei, eu não ouço, nós não ouvimos ele, nós ouvimos Jesus. O que Jesus fala que acontece.
toda a lei e os profetas se cumpriram em Jesus. A própria Bíblia fala muito claro sobre isso. Desde então, nós temos que fazer força, ser violento contra nós mesmos, fazer força para entrar no reino. Então não interessa para nós a lei e os profetas. Ah, pastor, então não deve ler? Não, nós lemos, eu leio todo ano, para mim tomar conhecimento, porque eu quero saber tudo o que Deus fez, que Deus faz. Tem que ter conhecimento, sim. Mas nós vivemos, nós aplicamos na nossa vida, no nosso dia a dia, Jesus. O Antigo Testamento, que é o primeiro testamento, se cumpriu em Jesus. Não existe dois testamentos. Eu tenho explicado, testamento é um documento jurídico. Quando se faz um, se existir um anterior, automaticamente está invalidado. Nós vivemos em Jesus. É em Jesus que nós vivemos. Então, olha, Deus Pai falou, olha... Então, Pedro falou, vocês prestem atenção, este é o meu filho amado. É ele que vocês têm que ouvir. É ele. Ou as pessoas que estão entendendo que foi à toa, Jesus queria somente se mostrar, aparecer ali, junto com Moisés ali. Qual seria a finalidade, se não ser esta de mostrar, para Deus aparecer e mostrar, falar, olha, vocês têm que viver na graça, vocês vivem em Jesus, não é mais na lei. Essa foi a finalidade. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Meu Deus, o que é isso? Com certeza. Eles viram algo sobrenatural, viram algo que ninguém viu. Foram privilegiados, mas ao mesmo tempo ficaram assustados, ficaram com medo. Meu Deus, o que é isso? Como é que é isso? Né? Versículo 7. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os, disse, levantai-vos e não temais. Estão ali com medo, abaixaram, morrendo de medo. E Jesus chegou e tocou e fez, escuta, levanta, não tenha medo. Não tenham medo. O Senhor nos revela coisas grandiosas. Quando Ele nos revela, não é para nós termos medo. Não, o Senhor está mostrando isso, é para o mal, não. O Senhor nos mostra para o bem, para nós tomarmos conhecimento, para nós mesmos, para ajudarmos os semelhantes, para mostrarmos os semelhantes, para revelarmos os nossos semelhantes. É para isso. Então Jesus, aproximando-se dele, agora o versículo 8, ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, a ninguém conteis a visão que tivestes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E os discípulos lhe perguntaram, então por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Estão descendo lá daquele monte alto que estiveram. Jesus fala que ele fez, escuta, não fala nada do que vocês viram, do que vocês presenciaram, até eu ser morto e ressuscitar. Até eu ressuscitar. Não comenta sobre esse assunto. Aí agora eles questionaram. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Aí vem o questionamento. Mas vem cá, por que os escribas, né, os religiosos, eu tenho dito, né, que os escribas são aqueles que compilavam ali as escrituras, né, era tudo feito à mão, né, tinha que estar copiando à mão. Então os escribas faziam isso. E então
Fala, vem cá, por que os escribas falam que antes do Messias vir, antes de Jesus vir, virá primeiro Elias? É uma referência, nós vamos ver, Jesus vai explicar isso agora, como se fosse Elias, no espírito de Elias. Olha para o que Jesus responde. Ao que Jesus respondeu, Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Jesus falando, todavia vos afirmo, Elias já veio, mas eles não reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Os discípulos entenderam, então, que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Mas por que os escribas dizem, né, que é preciso que Elias venha primeiro? Olha, realmente é assim. Na verdade, ele já veio. Não era porque eles estavam esperando Elias voltar no mesmo corpo, naquela coisa, não. A Bíblia nos ensinava que viria no espírito de Elias, ou seja, um profeta. João Batista foi o primeiro profeta, o maior profeta, Jesus nos disse, que nascido de mulher não tinha nenhum outro. Nós lemos isso aqui mesmo. Elias veio, como se fosse o Elias, o representante, foi João Batista. E Jesus está falando, ele já veio. E eles fizeram tudo que fizeram com ele. Prenderam ele, colocaram ele no calabouço e depois arrancaram o pescoço dele. Isto porque ele condenava o adultério. Ele condenava o segundo casamento. Por este motivo, ele foi morto. Então Jesus falou, olha, eu todavia, no versículo 12, eu todavia vos afirmo, Elias já veio, mas eles não reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. E fizeram isso. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos dele. Da mesma forma, eu vou sofrer. Jesus sofreu muito mais nas mãos dos religiosos, dos sacerdotes, dos escribas. Né? Os discípulos entenderam, então, que era a respeito de João Batista que havia falado. O João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. Veio para restaurar. E foi exatamente o que ele fez. Ao chegar onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se, versículo 14. Ao chegar onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo, outras tantas nas águas. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então estou descendo, Jesus está descendo com os 3 discípulos do monte, aí conversando, que acabou de dar essa explicação a eles a respeito da vinda de João Batista. E quando vai chegando embaixo, então vem um senhor correndo diante dele e clama, né? Se ajoelha diante de Jesus e clama para o Senhor: tem piedade, tem compaixão, ajuda o meu filho, ele tem ataques epiléticos. E toda hora, de repente, quando menos espera, ele cai no fogo, ele cai na água, em qualquer lugar, e passa mal terrível. Eu trouxe até os teus discípulos aqui, mas os teus discípulos não conseguiram te expulsar. E olha que embaixo estava pelo menos 3 discípulos, 9 discípulos, que só tinha 3 subido com Jesus, pelo menos 9 discípulos que tinha recebido já poder de Jesus para curar, para libertar, né?
Jesus tinha enviado antes os 12. Aí Jesus falou, não tem tenha piedade, tem misericórdia. Isso me faz ver, tem muita gente hoje, tem muitas pessoas que têm problema de ataque, de epilepsia, e hoje se procura tratar tudo, é consciência, aí medicamentos, tomam remédios fortíssimos como Gadernal e outros. Às vezes o problema é simples, é espiritual. O ataque epiléptico, a pessoa cai, fica tremendo, todo no chão, espumando pela boca. As pessoas têm que tomar cuidado ali para não deixar enrolar a língua. É aquela coisa toda. E muitas das vezes é espiritual. Muitas das vezes o que precisa é de um homem de Deus. Quando eu falo homem de Deus, sim, é um homem, não tem que ser necessariamente um pastor, não, tem que ser um homem que vive de acordo com a palavra de Deus, pratica o evangelho do Senhor, vive ele. Então ele tem autoridade de impor as mãos sobre a pessoa e mandar o mal embora. Dar uma ordem para esse demônio que traz a epilepsia. E ser claro, para o demônio que traz a epilepsia. Em o nome de Jesus. Eu o amarro, eu expulso, eu digo fora. Mas com autoridade, com poder e principalmente com fé. Eu estou citando a epilepsia porque nós estamos, neste caso aqui, epilepsia. Mas pode ser várias outras doenças. Vários outros casos. Temos que ter autoridade, mandar embora. Crendo que vai acontecer. Por que eu creio? Porque Jesus falou que se usar o nome dele, nós faríamos milagres ainda maiores do que esses. Porque ele foi para o Pai. Ele já nos revestiu de poder, nós temos que aplicar isso. Ele tinha já revestido, dado o poder àqueles 12. Mas eles não conseguiram fazer, os 9 estavam lá embaixo, eles não conseguiram fazer, eles não conseguiram libertar o filho deste homem. No versículo 16 fala, apresentei os teus discípulos, eles não conseguiram curá-lo. Olha o que Jesus fala, versículo 17, então Jesus exclamou, ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. Ô geração sem fé. Hoje eu vejo as pessoas orando, não vou ver se é a vontade do Senhor ou não. Tem situações, se eu vou orar por uma enfermidade, eu vou orar dando uma ordem para a enfermidade sair. Se uma pessoa vem até mim, se ela está possessa, está com demônios, eu oro, eu mando, eu repreendo, eu exijo, em o nome de Jesus, que o demônio saia, que bata em retirada. E eu não contento enquanto não ver a pessoa liberta, enquanto eu não saber que o demônio bateu em retirada. Felizmente, hoje eu vejo nos templos, nas denominações, pastores, demônios fazendo a festa. Né? Eu vejo demônios enganando, fazendo, e o povo batendo palma, falando que é Jesus, que é Espírito Santo. E isso é uma ação demoníaca. Então, nós temos que entender como temos que usar. E não podemos ser perversos, porque se eu permito que um demônio, que uma enfermidade, que fique numa pessoa por causa da minha falta de fé, por eu não agir, por eu não aplicar a palavra de Deus, isso é uma maldade. Isso é uma perversidade. E Jesus falou, não, geração sem fé e perversa. Né? Ele falou, olha, até quando estarei convosco? Até quando? Até quando terei que vos suportar? Até quando? Ah, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor me dá poder, mas nós não aplicamos isso, nós não fazemos o que devemos fazer. Até quando o Senhor vai ter que nos suportar? A nossa falta de fé, a nossa perversidade, a nossa maldade, até quando?
Ele diz, trazei-me o menino, traz o menino. Versículo 18, e Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então o problema da epilepsia, naquele caso, era espiritual. Falou, pai, trazer o menino. Trouxe, orou, repreendeu, e não, foi embora, o demônio acabou. O menino ficou são, nunca mais ele teve ataque de epilepsia. É assim que Jesus faz. E ele continua fazendo a mesma coisa. Só que para ele fazer precisa de homens de fé. Ele usa as pessoas. Ele usa, nós somos instrumentos na mão dele, somos ferramentas. Nós temos que permitir que isso faça. Nós temos que permitir que isso aconteça. Versículo 19. Então os discípulos chegaram-se a Jesus em particular e lhe perguntaram: por qual motivo não foi possível expulsá-lo? Então, agora, os discípulos curiosos chegam para Jesus: vem cá, mas por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Era um demônio, era um espírito ali, por que nós não conseguimos expulsar? Olha o que Jesus responde. Versículo 20, ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Ainda vieram perguntar, Jesus chegou, olhou, falou com o cara, falou: olha, geração sem fé e perversa. Mas mesmo assim, eles não satisfeitos, vão para Jesus falando: vem cá, Senhor, mas por que isso aconteceu? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Eu quero pequenez da fé de vocês. Ou seja, o problema é a fé deles. Se eu não tiver fé que eu vou expulsar um demônio, eu não vou conseguir. Se eu não tiver fé que eu vou curar, orar para curar a pessoa, eu não vou conseguir. É fé, pela pequenez da fé. Pela pequenez da fé. Pela pequenez da fé. Jesus falou: se você tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que tem, um grãozinho de nada. Sua fé for desse tamanho, você aplicando ela, você diz a esse monte: eu saio daqui e vai para lá. O problema não é as pessoas falar não ter fé, não colocar ela em prática. Que a nossa fé ela vai aumentando gradativamente de acordo com o que nós praticamos, de acordo com o que nós colocamos em prática. Contudo, essa espécie só se expele por meio de jejum e oração. Aí muitas pessoas pensaram: não, para mim expulsar demônio, eu tenho que estar em jejum e oração. Não. O que você tem que fazer é jejuar. Você tem que, é uma forma de humilhar-se diante do Senhor, enfraquecer a sua carne, para buscar o crescimento, o fortalecimento espiritual. Porque nós, para agirmos em nome de Jesus, nós temos que estar fortes espiritualmente. É necessário isso, nos fortalecer espiritualmente. É necessário estarmos com autoridade. É necessário nós termos fé. Então, por isso eu falo: se eu estou fraco espiritualmente, eu vou jejuar. Eu vou buscar o Senhor, vou orar, me fortalecer para que eu possa, então, combater. É um combate, é uma luta espiritual. Só que, às vezes, nós cedemos à nossa vontade, à vontade da carne. E permitimos um monte de coisa que não deveríamos permitir.
Essa classe só sai com jejum e oração. Só com jejum e oração. Nós vamos quebrar a nossa carne. A carne que está dominando, nós não temos força, eu estou sem força para orar, eu estou sem força para isso, eu não estou conseguindo, eu não estou querendo. Ah, não, vou jejuar. Eu vou jejuar. Eu vou orar. Aí sim, nós temos condição de agir em nome do Senhor. Ah, mas eu estou bem espiritualmente. Então, não preciso jejuar. Então. Posso ir em nome do Senhor, estou pronto para fazer a obra do Senhor. É isso que o Senhor está dizendo. Nós lemos hoje até o versículo 21 de Mateus 17. Até o versículo 21. E nós daremos continuidade amanhã, a partir do versículo 22, se assim o Senhor permitir. Todas dúvidas nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso eu digo, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.